a arte medieval ocupa um lugar especial na história da arte. Não por causa do seu peso religioso ou importância histórica, mas porque ela é, bem, francamente, gloriosamente estranha. De cavaleiros enfrentando caracóis gigantes a árvores fálicas e mulheres com anatomia duvidosa, pinturas, manuscritos e igrejas medievais revelam um mundo onde o bizarro não era exceção, era praticamente um princípio de design. Não é de se admirar que a gente ache isso tão inesperadamente divertido. Então vamos viajar de volta à Idade Média e dar uma olhada em algumas das bestas grotescas, cenas macabras e bebês que parecem mais contadores de meia-idade. Agora, antes de começarmos o vídeo de hoje, tem uma pergunta simples para você. Irmão, por quê? Vamos imaginar que você é um monge do século XV, congelando até os ossos em um escritório enquanto copia textos sagrados, mas o tédio toma conta de você e sua mente começa a divagar. De repente, na página à sua frente, aparece uma criaturinha absolutamente ridícula que você acabou de desenhar. Não, é o Abade. Ele acabou de entrar e quer respostas sobre a monstruosidade que você acabou de criar. Bem, caro espectador, essa é exatamente a premissa do fantástico jogo de cartas Brother Wye. É um jogo de festa medieval caótico que usa verdadeiras marginalia medievais insanas, impressas em cartas com ótima textura e qualidade de impressão. Cada jogador recebe uma carta de carinha boba e uma carta de citação muito séria, e precisa justificar por que desenhou uma monstruosidade tão ridícula ao lado de uma passagem tão importante. A High Fine Games acabou de lançar a edição 1.5 de Brother Wye, que inclui novas regras para uma jogabilidade mais fluida e acessível. Tenho me divertido muito jogando esse jogo recentemente com amigos. É um jogo muito fácil de começar a jogar e é perfeito para encontros de qualquer tamanho. Para quem ama desenhos de marginalia medieval, tanto quanto nós aqui no Medieval Madness, você vai se divertir muito jogando isso. O criador indie solo desse jogo fica bem perto de onde estou aqui na Inglaterra, e ele já vendeu um monte de cópias. Agora está disponível nos Estados Unidos pela primeira vez e em breve chegará ao resto da Europa. Para garantir sua cópia de Brother Wye e apoiar diretamente tudo o que fazemos aqui no Medieval Madness, acesse o link abaixo e me avise nos comentários se você conseguir uma cópia. Eu adoraria saber o que todos acham, pois estou realmente gostando de jogar. Agora, sem mais delongas, bem-vindo ao Medieval Madness! A ilusão do tempo. Você deve estar se perguntando, o que acontece com esses bebês medievais assustadores? Bem, vale lembrar que muitas dessas figuras estranhas e até perturbadoras de bebês na arte medieval nunca foram feitas para representar crianças comuns. Na maioria dos casos, elas retratam o menino Jesus e, de acordo com a teologia da época, Cristo entrou no mundo já perfeito e imutável. Ele não se tornou divino com o tempo, já nasceu totalmente divino. Essa crença criou um verdadeiro desafio artístico. Os pintores medievais tinham convenções visuais limitadas para retratar a infância e ainda menos maneiras de mostrar uma criança divina que era ao mesmo tempo humana e eterna. O resultado é agora a famosa estranheza de corpos minúsculos combinados com rostos maduros, solenes e quase cansados do mundo. Uma explicação popular é que os artistas basicamente colocavam traços adultos em formas infantis ou retratavam Jesus como um mini-adulto cuja sabedoria e autoridade estavam presentes desde o nascimento. Aos olhos modernos, essas imagens podem parecer bizarras ou até mesmo perturbadoras. Mas dentro do seu próprio contexto, elas refletem as prioridades teológicas e as limitações artísticas da época. Os artistas medievais não estavam tentando pintar bebês realistas. Eles estavam tentando expressar ideias profundas sobre divindade, encarnação e perfeição. Moluscos matadores de homens. Uma das fontes mais ricas de estranheza na arte medieval é a marginalia, aquelas criaturas, piadas e mini-cenas que ficam escondidas nas bordas dos manuscritos. Isso não era por acaso.
Compradores muitas vezes pediam isso em suas encomendas, indicando que alguém pagou caro para ter um homem tocando gaita de fole com o traseiro. O resultado é uma mistura maravilhosamente caótica do sagrado e do ridículo coexistindo na mesma página. Caracóis eram um tema popular na marginalia medieval, frequentemente retratados em batalhas épicas contra cavaleiros. Página após página em toda a Europa mostram guerreiros totalmente armados se preparando contra caracóis do tamanho de pequenos pôneis, como se isso fosse um perigo perfeitamente normal da vida cavalheiresca. Mas por que exatamente os artistas medievais estavam tão interessados nesse drama de gastrópode contra cavaleiro? Historiadores já sugeriram uma série de teorias. Alguns dizem que os caracóis simbolizam os lombardos, vistos pelos franceses como covardes, ou representam a luta masculina contra a tentação feminina. Alguns veem isso como símbolo de ressurreição, pois o caracol se recolhe na concha e depois emerge novamente. Outra teoria sugere que era uma crítica aos arrivistas sociais, lentos, sorrateiros e sempre subindo aos poucos. Há também a explicação mais simples. Iluminadores medievais tinham senso de humor e inseriam piadas internas quando o abade não via. O motivo aparece com tanta frequência que seu significado quase certamente era óbvio para os medievais. Seja qual for o motivo, a saga do cavaleiro contra o caracol continua sendo um dos mistérios mais encantadores da arte medieval. Um lembrete de que, mesmo em uma era de santos, reis e teologia solene, alguém no scriptorium estava se divertindo muito. Coelhinhos homicidas. Hoje em dia, tendemos a associar coelhos com fofura e maciez e, bem, aquele ocasional ovo de chocolate. Mas nas margens dos manuscritos medievais, aqueles coelhinhos fofos se transformam em algo muito mais assustador. Em manuscritos de toda a Europa, escribas retrataram alegremente os coelhos como feras violentas que atormentam os humanos com um entusiasmo perturbador. Esqueça a fofura e o jeito meigo na arte medieval, os coelhos são absolutamente aterrorizantes. Essas pequenas pragas sedentas de sangue caçam cavaleiros, empunham armas e causam caos geral. As Decretais de Smithfield, uma enorme coleção de manuscritos do século XIV, mostram um coelho imobilizando um homem e outro coelho violento brandindo uma massa contra ele. Em outras margens de manuscritos, eles perseguem humanos, balançam machados e espadas e os executam com uma eficiência assustadora. É como se os escribas tivessem decidido coletivamente que o predador natural da Europa medieval não era o lobo, mas o coelho. E o coelho parece estar se divertindo muito, disparando flechas e lanças, alguns deles até montando em caracóis. Mas por que esses coelhos são homicidas? Bem, os historiadores apresentaram várias teorias. Alguns veem o coelho assassino como uma sátira à cavalaria, uma forma dos artistas zombarem da classe dos cavaleiros. Outros acham que isso reflete a ansiedade sobre o mundo natural virando de cabeça para baixo. E, claro, novamente, há a explicação simples de que os iluminadores medievais simplesmente tinham um bom senso de humor e usavam as margens para expressá-lo. Se você tem, mostre. A Sheila Nag é uma escultura de uma mulher nua exibindo uma vulva exagerada. Elas aparecem como grotescos arquitetônicos em vários países europeus, em catedrais, castelos, igrejas paroquiais e uma variedade surpreendente de outros edifícios. Elas podem ser encontradas na Grã-Bretanha, França e Espanha, mas a Irlanda possui o maior número de exemplos preservados, com 124 esculturas. Em certos lugares, elas surgem junto a figuras masculinas ou simbólicas. Embora seu propósito exato ainda seja debatido, estudiosos propuseram uma série de interpretações. Simbolismo de fertilidade, proteção apotropaica, do tipo que afasta o mal, advertência moral ou até mesmo comentário satírico. Seja qual for o significado original, as Sheila na Gigs seguem como algumas das imagens mais marcantes e enigmáticas da arte em pedra medieval. Bumbuns ao alto. Quando Jules Michelet visitou a Catedral de Bourges, na França, em 1835, ele percebeu que havia pequenas imagens obscenas por toda parte. Ele as chamou de grotescas, mas foi o, abre aspas, traseiro volumoso,
com as calças arriadas para baixo das nádegas redondas que realmente chamou sua atenção. É o que o historiador de arte britânico Michael Camille chama de, abre aspas, a própria essência da bundice. Na igreja de São Pedro, em Salma, no oeste da França, uma figura de um homem foi esculpida sob um assento do coro. O nariz da figura está preso à parte de baixo do assento, de modo que parece que ele está literalmente cheirando o traseiro de quem está sentado. As gárgulas que se projetam para fora das laterais dos edifícios góticos evitam que a água escorra pela alvenaria e frequentemente ficam com as nádegas voltadas para a rua, deixando a água passar entre elas. Um saltério de Galeston do início do século XIV traz uma ilustração de um unicórnio gracioso e majestoso. Esse símbolo de pureza, porém, é destruído quando percebemos que a criatura está soltando um pum. Quero dizer, ele está soltando flores pelo traseiro, mas está peidando. Existem inúmeros outros exemplos da obsessão medieval por traseiros. O livro de Horas Massechê mostra um animal parecido com um macaco com um cano enfiado no traseiro de outro. Um monge pode ser visto tocando música com o traseiro na enciclopédia francesa do século XIII, O Grande Espelho. E em um livro de Horas, possivelmente Flamengo, 2 jovens são mostrados defecando em uma tigela, que depois é levada até uma dama que passa a adorá-las no que estudiosos posteriores chamaram de altar do ânus. É difícil imaginar por que alguém escolheria retratar uma cena dessas, mas é bem engraçado quando você considera que isso aparece em um livro de devoção sagrada. Mas as atitudes medievais em relação às funções corporais eram muito diferentes das nossas. As fezes não eram vistas com o mesmo nojo ou perigo que associamos a elas hoje em dia. A ligação entre excremento e doença era desconhecida, e embora os dejetos fossem certamente desagradáveis, também era uma parte inevitável da vida cotidiana. O esgoto corria abertamente por muitas cidades e vilarejos medievais, tornando os dejetos corporais uma característica rotineira da paisagem, em vez de um assunto tabu. E claro, assim como hoje em dia, bundas e peidos são uma fonte inesgotável de piadas. Strange Fruit. Em uma cópia do século XIV do Roman de la Rose, podemos encontrar freiras colhendo pênis de uma árvore casualmente, como se fossem uvas de uma videira. Depois de encher sua cesta com os falos bastante grandes, agora encolhidos após serem colhidos, não recebemos nenhuma indicação do que ela pretende fazer com sua colheita. Fica claro também que a ilustração não tem absolutamente nada a ver com o texto. E, claro, há um desenho de uma freira em ato sexual com um homem na mesma página. Acredita-se que as ilustrações foram feitas por Jean de Montbaston, enquanto seu marido escrevia o texto. O Roman de la Rose também contém várias cenas que retratam atos sexuais e imagens de homens, exibindo de forma proeminente seus, como posso dizer isso educadamente? Ereções enormes. Esse tipo de imagem é mais frequente em manuscritos medievais do que se imagina. Um pênis gigantesco pode ser encontrado nas margens do Decretum, um livro didático de direito do século XII. O bilau gigante que parece estar voando está sendo montado por uma mulher nua. Sorrindo, o monstro pênis parece estar bastante satisfeito consigo mesmo. Vale mencionar que a prevalência de imagens sexuais na arte medieval não é necessariamente causada pela repressão da Igreja. Muitas dessas ilustrações aparentemente sensacionalistas foram, na verdade, encontradas em manuscritos religiosos onde serviam como lições morais e não como celebrações da safadeza. Os artistas medievais não buscavam glorificar ou promover comportamentos travessos, mas ilustrar seus perigos. Na linguagem visual da Idade Média, o choque, o humor e a exageração eram ferramentas poderosas de ensino. Mestres das ondas. Quando se trata de arte, o rei da estranheza medieval é, claro, o artista holandês Hieronymus Bosch. Em seu grande tríptico, O Jardim das Delícias Terrenas, ele pintou monstros, criaturas híbridas e humanos envolvidos em cenas que parecem saídas de sonhos, ou melhor dizendo, pesadelos. Cada um dos 3 painéis que representam o céu, o inferno e algo entre eles,
está repleto de alegorias transmitidas por pequenos trechos de estranheza, fantasia e humor macabro. Entre as figuras mais marcantes desse tríptico está o chamado monstro borboleta, uma criatura com rosto de peixe, cujas asas brotam da cabeça enquanto ela crava uma enorme espada em um humano capturado. Em outro local, feras verdes e cinzas devoram um cavaleiro caído. O jardim também apresenta um pato alimentando um homem e humanos montando um gato unicórnio, uma criatura que se parece bem, meio com o meu demônio da paralisia do sono. Meu Deus! Em outro lugar, um enorme ovo está cheio de pessoas nuas, assim como uma enorme casca de lagosta. Um monstro com cabeça de pássaro jovem engole um homem enquanto pequenos pássaros pretos saem do seu traseiro. O mundo surreal de Bosch é um lugar onde o maravilhoso e o grotesco coexistem, onde o simbolismo se esconde por trás do absurdo e onde cada figura estranha convida à interpretação. O real significado das pinturas de Bosch talvez nunca seja conhecido, pois não há registros escritos sobre seus métodos. Embora suas pinturas nos lembrem que a imaginação medieval estava longe de ser contida. Hoje em dia, as ilustrações medievais se tornaram populares nas redes sociais, onde suas imagens maravilhosamente insanas combinam com o nosso amor moderno pelo absurdo. Essas cenas bizarras ressoam em nós porque revelam algo deliciosamente familiar. Pessoas de séculos atrás compartilhavam nossa apreciação pelo estranho, mas mais importante ainda, elas tinham senso de humor. De certa forma, as marginalia medievais eram os Dunk Memes originais, só que desenhados com pena e tinta em vez de pixels. Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Conte nos comentários qual sua obra de arte medieval favorita e se tem alguma que não mencionamos no episódio de hoje. Se você quiser ver mais vídeos sobre tudo relacionado à Idade Média, a gente posta um novo toda sexta-feira, então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E para quem quiser apoiar nosso canal diretamente, a gente tem um Patreon e também assinaturas no YouTube, onde postamos um vídeo bônus todo mês. Assim você pode acessar todos os vídeos já disponíveis, que agora são muitos. E para quem realmente quiser ajudar a gente, temos um nível mais alto tanto nas assinaturas do YouTube quanto no Patreon, onde seu nome aparece na tela no final de cada episódio, assim ó. Valeu pessoal, nos vemos no próximo vídeo, ótima semana.